E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje, galera, a gente vai mudar um pouco de assunto. Na aula de hoje a gente vai ver assunto novo e o tema da aula é materiais sintéticos, tá? A gente vai ver basicamente os materiais que estão à nossa volta, como eles são originados, de onde eles vêm e principalmente os impactos causados pela sua produção e consumo também, ok, galera? Então vamos lá. A habilidade é associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Galera, vou traduzir. Basicamente, a gente vai falar hoje sobre a origem de alguns produtos, principalmente alguns medicamentos, como que esses medicamentos eles são fabricados, como que a gente sabe que determinado medicamento é bom para determinado tipo de doença, esse tipo de coisa, tá? A gente também vai falar sobre bens e serviços e também a transformação da matéria-prima. Já a gente vai conceituar isso tudo. A gente vai conceituar material sintético, a gente vai conceituar matéria-prima, tá certo? Por enquanto a gente está só vendo a habilidade aqui. E por fim, impactos no consumo de materiais, tá? Mais especificamente, galera, essa parte de impactos vai ficar para a próxima aula, beleza? Agora sim a gente vai começar para a gente saber o que são materiais sintéticos. Galera, para falar de materiais sintéticos, eu tenho que falar de materiais naturais. Então vamos lá, vamos ver o conceito. Os materiais naturais, como o próprio nome diz, são extraídos diretamente da natureza e podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Professor, me dá um exemplo aí de um material natural de origem animal. Sabe aquele bifezinho, aquele patinho, não tem um corte da carne chamado de patinho? Aquele franguinho que muita gente gosta, com frango cozido? Pois é, aquilo dali, galera, é um material de origem animal, certo? Isso daí é um pouco fácil de saber, né? Professor, me dá um exemplo de material natural vegetal. Sabe aquela saladinha, alface, tomate, pepino, bota um limãozinho por cima? Isso tudo, galera, é material natural. Isso tudo é retirado da natureza, mais especificamente dos vegetais, tá? Professor, me dá um exemplo de material natural mineral. O ouro, por exemplo, o ouro é um mineral e ele é extraído do nosso planeta, né? Ele é o nosso planeta quem produz o ouro. Aí a gente vai lá e transforma esse ouro, por exemplo, em joias, por exemplo, e principalmente, né, em placas de aparelhos eletrônicos, como o seu celular. Já falei isso aqui anteriormente. No nosso celular tem uma pequena quantidade de ouro e é excelente para o bom funcionamento do aparelho, ok? Agora, isso aqui que eu falei para vocês, galera, são produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, a carne, o frango, o celular, a salada, tá bom? Isso daí tudo a gente utiliza no nosso dia a dia. Agora, a diferença é porque ele não é retirado da natureza desse jeito, ele passa por um processo de transformação, beleza? Que já a gente vai ver como que ocorre esse processo de transformação. Mas vamos conceituar logo aqui material sintético. Galera, material sintético são os materiais produzidos pelo homem artificialmente, tá? Materiais naturais, a natureza que produz, e os materiais sintéticos são produzidos pelo homem. O homem vai lá, pega esse material natural e transforma em outro tipo de material, que aí ele já muda o nome. Ele passa de material natural para material sintético, ok? Exemplos de materiais sintéticos, materiais de plástico. Galera, a gente vai ver que o plástico é um bom aliado para os bens e serviços, né? Hoje em dia, galera, não dá para imaginar um mundo sem plástico, não dá. O problema que a gente vai ver na próxima aula é o quanto o plástico polui o nosso planeta, tá? Mas vamos com calma. Outro exemplo, fio de nylon.
fio de nylon também é um exemplo de material sintético. E principalmente, galera, os medicamentos. Vale lembrar que os medicamentos, e boa parte desses medicamentos, eles são extraídos de plantas, ou seja, material natural de origem vegetal. E aí, através de um processo de transformação de substâncias feitas em laboratório ou em indústrias, essa planta, a parte importante ali da planta, da substância, ela vai se transformar em medicamento, tá? Então, olha que legal, a natureza ajudando o homem. A natureza, ela dá a substância, ela dá o material natural, e aí o homem, através de alguns processos de transformação, ele transforma aquilo em algo bastante útil pra gente. Porque, galera, medicamento é demais, né? É útil demais no nosso dia a dia. É ou não é? Galera, esses materiais naturais que são extraídos da natureza, a gente chama de matéria-prima, tá? A gente chama de matéria-prima. O que é matéria-prima? É um produto natural que deve ser submetido a um processo produtivo até se tornar-se um produto acabado. Professor, traduz. Galera, olha essa imagem aqui. Aqui você tem uma cadeira. Certo? Aqui você tem uma cadeira. A cadeira é um material acabado, é ou não é? É, tá pronto para ser consumido. Só que a madeira, galera, ela tá na natureza na forma de quê? Na forma de árvores, tá bom? Então, nesse caso aqui, galera, a árvore vai ser a matéria-prima da cadeira, tá bom? Esse exemplo aqui, galera, ó, isso daqui, galera, é uma mina de granito, eu acho, né? Eu acho que é uma mina de granito, de mármore, talvez. Confesso que eu não sei. Isso daqui, galera, é a matéria-prima. Na natureza, ela está encontrada desse jeito aqui. Só que na hora de ser consumida, ela precisa de um acabamento, certo? Então, através de um processo de transformação de indústrias, ela vai se transformar em uma bela pia. Essa daqui, galera, é uma pepita de ouro. Na natureza, ela é encontrada desse jeito aqui. É um pouco feio, né? Mas, através de um processo de transformação, essa pepita de ouro aqui, que inicialmente pode não ser atraente para muitas pessoas, mas através de um processo de transformação, ela vai se transformar nesse lindo anel. Novamente, é uma matéria-prima extraída da natureza, tá? Que vai ali ter um acabamento até chegar ao consumidor, beleza? A maçã, galera, a maçãzinha, ó. A maçã, galera, ela é retirada da natureza desse jeito. Muitas pessoas consomem desse jeito mesmo, tá? Até mais porque não precisa passar por muitos acabamentos. Mas se alguém quiser uma coisa um pouco diferente, pode transformar essa maçã aqui, ó. Pode dar um acabamento para ela e transformar ela em geleia. Beleza, galera? Então, isso que é matéria-prima, tá? Vale lembrar que a matéria-prima pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Nesse caso aqui, isso daqui é de origem vegetal, isso daqui é de origem mineral, isso daqui é de origem mineral e isso daqui é de origem vegetal. Tá? Beleza? Deu para entender? Então, vamos passar aqui. Galera, eu já falei aqui demais sobre indústria de transformação, né? Falei aqui demais que a matéria-prima é retirada da natureza, passa por um processo de transformação nas chamadas indústrias de transformação até chegar ao cliente, até chegar ao consumidor, tá? Mas vamos entender o que é uma indústria de transformação. Pega esse conceito. Indústria de transformação é o termo utilizado para classificar os sistemas de produção que transformam um elemento em outro, uma matéria-prima em um bem, diferenciando-se do setor de produção agrícola e indústria extrativa de vegetal ou mineral. Beleza? Até aí tudo bem? Basicamente, galera, são indústrias que pegam essa matéria-prima e transformam em um bem. Certo? Inclui todos os momentos da produção industrial, tá, galera? Porque isso daqui o processo de transformação de determinado material, galera, ele começa pela extração. Escute o que eu estou lhe dizendo. Ele começa pela extração. Como assim, professor?
para você produzir um bem ou um produto, você tem que extrair a matéria-prima da natureza, tá certo? Como, por exemplo, essas árvores aqui, ó. Essas árvores aqui, para fazer uma cadeira, é preciso extrair a madeira da natureza, o que vai causar impacto ambiental. Vai ou não vai? A nossa Amazônia, galera, sofre demais com desmatamento, tá? Beleza? Mas eu não tô dizendo que a gente também não deve aproveitar o que a natureza nos deu. Eu só estou dizendo que a gente precisa se conscientizar enquanto ainda é cedo, tá? A gente vai ver isso melhor na próxima aula. Vamos com calma. Beleza? Abrange, por exemplo, as indústrias que transformam aço em máquinas, tá? Porque o aço, galera, a gente também extrai da natureza. A gente extrai o aço da natureza, a gente extrai o ferro da natureza. Na verdade, o aço, galera, ele é uma liga de alguns metais, tá? Então a gente extrai esses metais da natureza e transforma ele em aço para aí sim transformar em máquinas. Beleza? Por exemplo, né? Outro exemplo aqui muito legal, transformar cana em açúcar. Galera, olha que coisa interessante. A cana, ela pode nos ajudar a produzir o álcool, que a cana, ela também nos ajuda a produzir açúcar. E em alguns locais, pessoal, a cana é utilizada até para a produção de energia. A natureza, ela nos deu a cana de açúcar. A gente pegou essa cana de açúcar e transformou em diversos bens e serviços. Na verdade, bens, né? Que no caso seria o açúcar, o álcool, a energia, né? Ok? E isso daqui tudo, galera, tudo que a gente retira da natureza é utilizado para os chamados bens de consumo. O que é bens de consumo, professor? Por exemplo, automóvel, roupas, eletrônicos, móveis. Isso tudo, galera, a gente chama de bens de consumo, tá? Preste atenção porque isso pode cair na prova, ok? O que é bem de consumo? Basicamente é tudo aquilo que é um bem e a gente consome, tá? Vou traduzir. Como eu já falei, né? Automóveis, roupas, móveis, eletrônicos, basicamente tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, beleza? Empresas que possuem atividade de transformação física, química ou biológica de materiais, substâncias e componentes para a obtenção de novos produtos fazem parte das indústrias de transformação, tá? Professor, me dá um exemplo aí de atividade de transformação física. Galera, aqui, ó. Isso daqui é a linha de montagem de veículos em uma indústria de transformação altamente mecanizada. Olha só, eles pegam o ferro, o plástico, a borracha, tudo que a gente consegue extrair da natureza e através dessa linha de montagem aqui, que você pode perceber que aqui não tem nenhum ser humano, aqui é só máquina. Então eles pegam esse ferro, essa borracha, esse plástico e vão montando o carro até chegar no consumidor final, tá? Esse é um exemplo aí de atividade de transformação física. Professor, me dá um exemplo de transformação química. Exemplo de transformação química, galera, é indústria de medicamento, né? Um dos focos da aula aqui vai ser a indústria de medicamento. Depois eu vou comentar um pouco melhor. Professor, me dá um exemplo de empresa de atividade de transformação biológica. Empresas, por exemplo, que produzem leite, né? Eles trabalham com animais, mais especificamente as vacas, tá? Então a gente vai conseguir extrair o leite das vacas e aí passa por todo um processo, né, galera? Um processo de, por exemplo, embalagem, de embalar o produto, de transporte também, até chegar ao consumidor final. E isso tudo, galera, interfere diretamente no preço do produto. Olha que interessante. Imagina que tem uma fazenda que ela está muito longe, muito longe da cidade, muito longe. E aí essa fazenda vende leite, né? Através, depois de um processo lá de extração do leite da vaca, de embalagem do produto, tem o transporte. Galera, só que essa fazenda, como ela fica muito longe da cidade, vai gastar muito mais gasolina, é ou não é? E isso tudo
vai sair no preço final do produto. Então, quando a gente está comprando um produto, galera, a gente está pagando ali. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Pelo amor de Deus, só estou dizendo como que ocorre o pagamento. A gente está pagando pela pessoa que vai estar lá trabalhando, extraindo, por exemplo, o leite da vaca. A gente vai estar pagando pelas pessoas responsáveis por embalar o leite da vaca. E a gente vai estar pagando pelas pessoas que transportam o leite até o local onde ele vai ser vendido. A gente está pagando as pessoas que trabalham no local onde esse produto vai ser vendido, tá, galera? Então, isso tudo sai no preço do produto, tá? Novamente, eu não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou dizendo como que ocorre. E assim, dependendo do preço, galera, a gente paga com gosto, né? Porque olha só o trabalho que teve, isso tudo só para vender leite. Imagina os outros bens e serviços, imagina só, né? Então, tá aí só a título de curiosidade, tá bom? As substâncias, materiais e componentes utilizados na indústria são oriundos da produção agrícola, mineração, pesca, extração florestal e etc. Professor, resume isso daí. Galera, no caso aqui, por exemplo, dos carros, para produzir um carro precisa de borracha, precisa de ferro, precisa de plástico, precisa de tanta coisa. Precisa do vidro também, né, obviamente. E isso tudo, galera, é extraído da natureza. E aí pode ser mineração, pesca, no caso, por exemplo, do peixe, dos peixes, né? Aqui em Teresina tem um mercadão do peixe. Pois é, aqueles peixes ali, galera, eles são extraídos através da pesca. Ele é extraído da natureza através da pesca. No caso da cadeira que a gente viu, é extração florestal. E assim vai, galera. São inúmeros exemplos que se eu falar aqui, a gente vai passar 2, 3 aulas falando só de exemplos de produtos extraídos da natureza, da matéria-prima, tá? A gente vai ter uma aula depois só para isso, não se preocupe não, ok? Tá aí o exemplo. E galera, assim, nem sempre foi assim, tá? Eu já comentei aqui com vocês anteriormente, e vocês vão ver de novo depois em aulas de história, sobre a Revolução Industrial. Antigamente, bem antigamente, há mais ou menos uns 450, 500 anos atrás, não, isso tudo não, mais ou menos 350, 400 anos atrás, começou o processo de industrialização. Antigamente, galera, só as pessoas trabalhavam para produzir bens e serviços, tá? Hoje em dia, a gente já tem as máquinas para fazer esse serviço. Assim, vai produzir muito mais rápido, tá? Muito mais rápido do que os seres humanos. Agora, a diferença é que, infelizmente, termina deixando muitas pessoas sem emprego. Mas, infelizmente, é um alto preço que se paga pelo processo de evolução da nossa espécie, tá? Tudo na vida tem um ônus e um bônus. Uma coisa ruim e uma coisa boa. Beleza? Agora chegou aqui na galera do dinheiro. Porque pense numa galera que tem dinheiro, é a da indústria farmacêutica. Sabe por quê? Primeiro, nem todo mundo, galera, gosta de cuidar do seu próprio corpo. Nem todo mundo gosta de realizar uma atividade física. Nem todo mundo bebe a quantidade certa de água. Nem todo mundo cuida da sua alimentação. E isso tudo, galera, o futuro vai cobrar. E no futuro, infelizmente, as pessoas que não cuidam do seu corpo hoje, elas vão precisar de medicamentos. E é aqui que a indústria farmacêutica lucra. Eu não estou dizendo que eles estão errados. Pelo amor de Deus, eu estou muito pelo contrário. A indústria farmacêutica, galera, ela salva a vida de milhões de pessoas, tá? Agora, é claro que ela vai investir muito dinheiro para produzir um remédio. E é claro, como eu já falei anteriormente, o valor desse investimento, galera, vai chegar no valor do produto. Guarde isso que eu falei. Quando a gente for falar de medicamentos genéricos, isso vai ficar um pouco mais claro, tá? De que o processo para produzir o medicamento vai sair no preço final do produto. E galera, não é da noite pro dia. Vocês viram aí a vacina da Covid, né? Demorou muito tempo, demorou praticamente mais de um ano, né? Para conseguir encontrar a vacina da Covid. E isso, galera, custou bastante para os laboratórios, né? E isso vai sair no preço final do produto, sempre.
tá? Novamente, eu não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que é assim que acontece. Beleza? Indústria farmacêutica, galera, é responsável pela produção de medicamentos e de substâncias que atuam como princípio ativo neles. Galera, só um parêntese aqui, rapidão, porque assim, eu sei que a aula de impactos ambientais é só na próxima aula, tá? Mas não custa nada falar. Caso você tenha algum remédio vencido em casa, ou algo do tipo, ou um remédio que você não vai mais utilizar, evite jogar esse remédio pelo ralo do banheiro, evite jogar esse remédio dando descarga nele, evite descartar esse medicamento de qualquer jeito no meio da rua, tá? Porque, galera, se o medicamento ele for muito forte e ele chegar em um lençol freático, por exemplo, vai contaminar a água. Se você jogar esse remédio no meio da rua, pode ser que algum animalzinho vá lá e, sei lá, vai lá e come o comprimido. Galera, isso que eu tô falando não é loucura, tá? Isso realmente, infelizmente, pode acontecer. E isso pode causar a morte de alguns organismos, de alguns indivíduos que dependem daquela água, por exemplo, que eu falei para vocês, né, que o medicamento pode contaminar a água. Isso também pode causar a morte de alguns animais, tá? Alguns animais em situação de rua, tá bom? Então evite, galera. Algumas farmácias aqui na nossa cidade, elas recolhem esse medicamento vencido, elas recolhem esse medicamento que você não utiliza mais e elas dão um descarte correto para ele, tá? Isso tudo a fim de diminuir os impactos ambientais causados pelos medicamentos, tá? Galera, eu falei pra vocês aqui, eu até brinquei, né, que a indústria farmacêutica aqui é a galera do dinheiro. E olha só esses números. Isso em 2017, tá? Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só em 2017, a gente está em 2021, esse número aumentou muito mais, é porque eu não consegui achar um dado atualizado, tá? O segmento da indústria farmacêutica movimentou 69,5 bilhões de reais, comercializando um total de 6.587 produtos. E aqui são vários remédios diferentes, tá? E não só essa quantidade aqui. Galera, é um número muito grande, tá? Por quê? Como eu falei pra vocês, né? Infelizmente, a gente não cuida tão bem do nosso corpo e chega uma hora que a gente precisa do medicamento e custa, né? Já que eles custam para produzir, nada mais justo do que eles cobrarem para vender, né? Galera, como os medicamentos são produzidos? Olha só isso daqui. Olha pelo tanto de coisa que os medicamentos eles passam até chegar até você. Preste atenção. Primeiro estágio envolve a identificação botânica. Professor, identificação botânica. Vocês lembram que eu falei para vocês que a maioria dos medicamentos são retirados de plantas da natureza? As substâncias ativas, né, desses medicamentos são retiradas de plantas da natureza? Pois é. Então, isso daqui, galera, é um estudo chamado de estudo fotoquímico. É um estudo, galera, que pode demorar anos e anos, tá? A gente vai ver aqui o exemplo da morfina, que é um anestésico, um dos mais eficientes que a gente tem. O estudo dela, galera, foram mais de 6.500 anos até ela finalmente ser produzida do jeito que a gente conhece hoje, tá? Agora, é claro que com a tecnologia que a gente tem hoje, esse tempo é bem menor, tá? Mas existe ali um estudo chamado de estudo fotoquímico para a identificação de plantas que podem ter princípio ativo ou substâncias que vão ajudar a melhorar determinado tipo de problema, tá? O segundo estágio, galera, envolve a obtenção da matéria-prima, tá? Uma coisa é eu saber qual planta vai fazer bem, por exemplo, para dor de barriga. Outra coisa completamente diferente é como que eu vou obter essa matéria-prima em grande quantidade. Por quê? Porque, galera, dependendo do medicamento, a demanda dele pode ser muito alta. E ele pode precisar de muita matéria-prima para ser produzida. Beleza? O terceiro estágio, galera, envolve a testagem. Aqui está um dos maiores problemas causados pela indústria farmacêutica. Porque essa testagem, galera, pode ser em pessoas ou em outros animais. E aqui eu não vou comentar muito sobre isso daqui, galera, porque é um tema assim que eu não gosto muito de comentar, tá? Mas vocês sabem que alguns medicamentos, creme de cabelo, shampoo, esse tipo de coisa, antes de chegar até o consumidor, eles são testados em animais. E, galera, nem sempre esses testes dão certo, tá? Mas vamos prosseguir aqui.
Beleza. Feita a testagem, ok, tá tudo certo com o produto, não vai causar reação nenhuma no ser humano, vamos para o quarto estágio, que é o estágio de produção. É a produção de medicamentos propriamente dita, tá? E aí vai ocorrer ali a produção de medicamentos, de embalagem, de transporte e tal e tudo. E a quinta e última etapa envolve a comercialização e o marketing. É isso mesmo, galera. Alguns medicamentos, eles precisam de marketing. Para quê? Para vender, né? De vez em quando a gente tá assistindo televisão, aparece uma propaganda de algum medicamento. É ou não é? Pois é. Isso daí faz parte da estratégia, né? E principalmente, galera, devem estar de acordo com a legislação vigente. Não é qualquer remédio que entra no nosso país. Não é qualquer remédio que entra em qualquer lugar do mundo, tá? Por exemplo, no caso do Brasil, a Anvisa, ela tem que ter certeza absoluta que aquele remédio ali, ele não vai causar um mal para as pessoas, tá? Então, isso daqui tudo é o que acontece até chegar até o consumidor, beleza? Galera, como eu tinha falado para vocês, né, da morfina, preste atenção na história da morfina, que foi basicamente o primeiro medicamento propriamente dito da história. A morfina, galera, já tem mais de 200 anos, mas até hoje ainda é um dos maiores analgésicos já utilizados na medicina. Isso daqui, galera, o que é um analgésico? A pessoa está sentindo muitas dores, ela que infelizmente sofreu um acidente ou algo do tipo. E aí, como ela está sentindo muita dor, uma forma de aliviar essa dor é aplicando morfina na corrente sanguínea dela. E aí ela vai parar de sentir dor, tá? Porque essa morfina aqui, ela é extraída de uma planta que tem uma substância, que inclusive é a substância da morfina, que causa muita sonolência, muita. E aí a pessoa termina parando de sentir dor, tá? Então, olha que medicamento interessante. Essa morfina, galera, ela deriva do ópio. Professor, o que é ópio? Ópio, galera, é um suco, basicamente é um suco extraído da papoula. Essa florzinha aqui, ó. Que é o símbolo, agora não lembro se é da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. É o símbolo de uma das guerras mundiais, é o símbolo utilizado lá na Inglaterra, né? Essa plantinha aqui. É um suco extraído dessa flor, chamado de flor de papoula. A substância é usada principalmente para aliviar a dor de pacientes com dores crônicas, estágios de doenças avançadas ou em pós-operatórios, ou em caso de acidentes, né? Então a morfina é muito legal. Mas, galera, a história da morfina, ela começou com os sumérios há 5.000 anos antes de Cristo. Isso mesmo, galera, 5.000 anos antes de Cristo, os sumérios já plantavam essa florzinha aqui, tá? E eles já sabiam que tinha alguma coisa nela ali que causava muita sonolência. Mas só foi com Friedrich Adam, no século XIX, galera, quase 7.000 anos, para encontrar a substância que tá nessa florzinha, para encontrar a substância responsável por causar sonolência, tá? E que na verdade vai dar o efeito anestésico, o efeito analgésico. Tá? Hoje, para a gente encontrar a substância de um medicamento, galera, a gente demora menos tempo, porque a gente tem muita tecnologia, só que nem sempre foi assim, como é o exemplo da morfina. Tá, galera? Então, a gente vai ficando por aqui, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante da aula e espero que vocês tenham compreendido os conceitos que foram trabalhados aqui. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.